agora nós vamos para a nossa segunda aula de ciências. Eu tô aqui na página 74 do livro e agora eu vou falar sobre os micro-organismos que trazem benefício aos seres humanos, tá? Apesar de poder causar doenças nos seres humanos, a maioria dos micro-organismos é inofensiva e alguns podem até nos trazer benefícios. Veja os exemplos. Na produção de alimentos, o iogurte à base de leite e o pão são produzidos pela ação de bactérias e fungos, respectivamente. Então, no iogurte, no pão, na hora da fermentação, na hora de fazê-los, existem bactérias que ajudam a fermentar, fazer o iogurte e fazer o pão também. Um outro alimento que tem fungos e bactérias, tá, gente? Um outro alimento que tem fungos também é aquele queijo, que me fugiu o nome agora. Aquele que é um queijo que ele é mofado. Ele tem uma parte que verde. Fugiu o nome, eu vou lembrar e depois eu falo para vocês. Quando esse queijo é feito, e quando os outros queijos também são feitos, existem fungos que fermentam para que esse queijo fique na consistência que tem que ficar, tá? Existem vários tipos de queijo. E o queijo, ele é um alimento, assim como o iogurte e o pão, que tem fungos que ajudam a fermentar e ficar naquela consistência que tem que ficar. Então, por exemplo, tem o queijo de Minas, que é um queijo mais forte, tem o queijo branco, né? Tem queijos que tem temperos. Então, alguns fungos, eles trabalham ali na fermentação para que aquele queijo, aquele iogurte, aquele pão cresça, fermente e fique naquela consistência que tem que ficar. E tem esse queijo que eu falei para vocês, que esqueci mesmo o nome, que é um queijo que ele tem umas partes nele mesmo, verde, mofada. Aquilo é fungo, tá? E é comestível. Então, aquele queijo, quando ele é produzido, depois que ele é feito, ele é colocado numas estantes, como se fosse livro numa estante. O queijo, ele é colocado na estante e ele fica lá um tempo, né? Fermentando lá com os fungos. E depois ele fica pronto para ser ingerido, né? Ele fica pronto para nós comermos, tá? Então, aquele verde que tem no queijo, na verdade, é fungo, tá? E é comestível. Então, veja que nem todo micro-organismo é nocivo. Onde que nós encontramos também micro-organismos vivos? No Yakult, tá? E são micro-organismos que são bons para o nosso intestino. Vamos lá. Tem também micro-organismo usado na produção do remédio, como por exemplo os antibióticos, tá? A famosa amoxicilina, azitromicina, né? Que ajuda o ser humano a se curar das bactérias, das infecções do corpo humano. Então veja, os antibióticos, remédios que combatem bactérias, são produzidos naturalmente por alguns fungos, como a penicilina. Então, veja, a amoxicilina, a azitromicina, que são antibióticos que combatem, por exemplo, as bactérias da garganta infeccionada, como eu já falei para vocês, esses antibióticos são feitos por fungos bons, né? Como a penicilina, por exemplo, tá? Então, veja, um fungo ajudando a combater uma bactéria, um fungo que está sendo ali utilizado num remédio
É claro que tem outros componentes ali no remédio, né, sendo utilizado para combater a bactéria, por exemplo, que estaria na garganta do ser humano, tá? Existem também micro-organismos dentro de nós, né? Dentro dos seres vivos. Então, vamos lá. Há bactérias que vivem no nosso intestino e ajudam na digestão dos alimentos. Então, é isso aí, gente. No nosso intestino, tem umas bactérias que vivem lá, que moram lá, né? Dentro do nosso intestino, tá lá dentro da nossa barriga e que ajuda na digestão do alimento, tá? Quando eu como, o meu alimento vem para o estômago, né? E aí começa o processo de digestão. Mas depois que ele sai do estômago, que ele vai para o intestino, ainda continua o processo de digestão. Então, é onde as bactérias do intestino vão trabalhando e ajudando nessa digestão, tá? E também na decomposição dos seres vivos. Bactérias e fungos são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. Ou seja, quando os seres vivos morrem, a matéria que os compõe volta ao ambiente. O que isso quer dizer? Vamos pensar num animal. Eu vou dar o exemplo de uma ave, vai. Uma águia morreu. E aí ela tá caída ali em cima do solo, na terra, tá? Ela morreu, ela tá caída ali em cima do solo. Existem fungos e bactérias que vão trabalhando para que essa águia se desfaça. Ela não vai ficar para sempre morta ali em cima do solo. Vai chegar uma hora que ela vai se decompor. O próprio solo vai adquirindo essa águia. Por quê? Porque ela vai desmanchando ali em cima do solo. Bactérias e fungos vão desmanchando ela vai se decompondo, vai diminuindo e o solo vai pegando para ele aquela matéria morta, vamos dizer assim, tá? Então, todo ser vivo, quando ele morre, bactérias e fungos vão trabalhando para decompor, para desfazer. Então, por exemplo, uma ave morreu, tá ali em cima do solo da terra. Bactérias e fungos vão trabalhando e vai se dissolvendo. Ela não vai ficar para sempre morta ali no solo. Vai chegar uma hora que ela vai desaparecer dali, porque foi desmanchando, diminuindo. Também vem a chuva, vem o vento, vem o sol, vai ajudando nessa decomposição. E chega uma hora que esse ser vivo, ele sumiu dali, tá? O solo absorveu tudo aquilo, tá? Então, veja que nem todo micro-organismo é nocivo. Alguns, eles ajudam o ser humano. Então, tem os fungos e as bactérias que ajudam a fazer os alimentos que são fermentados, tipo iogurte, pão e queijos, né? São alguns exemplos, tá? E tem os micro-organismos que ajudam a fazer os antibióticos para combater os micro-organismos ruins, né? E tem aqueles que vivem no nosso intestino que ajudam na digestão, né? E tem também os que ajudam na decomposição dos seres vivos mortos. Então, veja, temos os micro-organismos nocivos que causam a doença. E temos os micro-organismos bons que ajudam a produzir alimentos, remédios, ajudam a digestão dos alimentos que a gente come no intestino e ajuda também na decomposição dos seres vivos dentro da natureza, ok? Então, um beijo para vocês e até mais!